Olá, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e nessa semana estamos com o nosso convidado especial, Dr. Horácio Montesquieu, que vai falar para nós sobre o negócio jurídico processual. Além disso, temos também o nosso comentarista de notícias, o Ney Daniel, que trará informações da semana para que você fique atualizadíssimo em relação às novidades. Além disso, teremos ainda a nossa correspondente internacional, Gorete Stravini, que trará também algumas notícias lá do nosso país irmão, Portugal, da terrinha. Vamos lá, mas depois dos nossos comerciais. Dancer in the dark, dancer in the dark, dancer in the dark. We're spinning around, dancer in the dark, dancer in the dark, dancer in the dark. We're spinning around. He's on me back and I fell up, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now, yeah. I just want to walk with you anywhere. I feel like I'm not away. I wish you could take me away, but now that we're having a day. Give me love, I wish you could take me away, but now that we're having a day. Give me love, give me love. Olá, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e agora nós vamos chamar o nosso querido Ney Daniel para trazer para nós as atualidades da semana. Ney, tem alguma novidade para nós? Algo importante para o nosso público? O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná rejeitou os embargos de declaração interposto pelo governo do Estado para questionar a retroatividade do pagamento da database do ano de 2016. Com a decisão, foi confirmado pelo Tribunal de Justiça que o Executivo deve pagar o retroativo aquele ano o percentual de 8,37% nos vencimentos dos servidores públicos estaduais. O Tribunal de Justiça, ao final do julgamento, deu razão ao conjunto de servidores públicos e manteve a decisão anterior, o que obrigava o governo a cumprir com o pagamento da database. Ademais, em 6 de dezembro, o Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido dos servidores públicos estaduais sobre o pagamento da database atrasada, fazendo análise sobre a constitucionalidade do artigo 33 da Lei Estadual 18.907 de 2016, que suspendeu as correções salariais previstas no artigo 3 da Lei 18.493 de 2015, que são infraconstitucionais por ofensa ao direito adquirido à luz do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e que garante a irredutibilidade de vencimentos previstas no artigo 37, no inciso 15 da Constituição Federal de 1988. Desta forma, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ratificou a tese dos servidores e confirmou a obrigatoriedade ao pagamento do retroativo da database de 2016. E agora nós vamos chamar lá de Portugal a nossa jornalista e correspondente Gorete Stravini. Gorete, o que você nos conta hoje? Alguma novidade aí da terrinha? Olá, doutora Débora, tudo bem? Hoje eu estou aqui diretamente do consulado, é isso mesmo, o consulado do Brasil em Portugal. E claro, eu vim aqui na porta do consulado para responder para vocês algumas perguntas. Eu quero imigrar, quero ir morar na Europa, quero ir morar em Portugal. Qual a maneira legal de eu me mudar para um outro país? Você pode se legalizar começando pelo CEF, o Departamento de Imigração de Estrangeiros. Depois, em seguida, tirando aí o seu NIF. O CEF é onde você vai se manifestar com o interesse de residir e morar no país.
Depois que você deu a entrada no CEF, fez todas as suas documentações, enfim, se manifestou, você já tem ali o seu pedido de ficar legalizado aqui na Europa. Aí você vai dar entrada, como eu disse no início, no seu NIF, que é o nosso CPF aqui do Brasil. Aí depois vem o NIS, que é o seguro de previdência social, enfim, outras documentações quais são necessárias para garantir a sua estadia, a sua moradia, enfim, seja como turista, como estudante no país. Pessoal, e depois que você deu a entrada no CEF, no NIF, no NIS, que tá tudo pronto, você tá aí com seu título de residência permanente, você vem até o consulado do Brasil e dá entrada num documento que chama direito de legalização, que você passa a ter os mesmos direitos que os portugueses têm, em desconto em escola, universidades, em médicos, em tudo. Então o processo é simples, mas precisa ser feito com advogados e assessores jurídicos, caso você não tenha tempo ou tenha medo de fazer todo esse planejamento qual compartilhei aqui com vocês. Então a nossa dica dessa semana no programa Direito e Justiça é: vem para a Europa, vem para Portugal, se legalize. Não é difícil, começa pelo começo, que é começando a sua manifestação pelo CEF aqui em Portugal. Olha só, esse pessoal que está aqui, eu vou virar minha câmera para vocês darem uma olhada. Está vendo? Tem um pessoal na calçada, aqui é o consulado do Brasil, e eles estão aguardando justamente para tirar essa documentação de direito de legalidade ou direito, né, legal, enfim, para que você possa ter todos os direitos. Fica muito próximo, fica no centro de Lisboa, perto daquele café maravilhoso à brasileira aqui na Baixa do Chiado, onde você consegue, além de vir fazer seus documentos, ainda fazer aquele passeio gostoso aqui no centro de Lisboa. Toda semana uma novidade diretamente aqui da Europa para vocês. Beijo! Olá, caro público, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. É sempre uma grande honra e imensa satisfação estar aqui com vocês, levando um pouco desse nosso mundo jurídico com essas grandes referências que nós temos aqui na nossa capital paranaense, no estado do Paraná e também no Brasil. Hoje eu tenho a grande alegria de trazer para vocês uma pessoa incrível, um grande profissional que é e foi meu professor, eterno professor, Dr. Horácio Montesquieu, meu querido professor, que honra tê-lo aqui. Uma satisfação imensa. A alegria é toda minha de estar aqui, podendo desfrutar da sua companhia, desfrutar desse momento especial de transmissão. E também, né, levar ao conhecimento da sua seleta audiência essas informações, né, as informações que você julgar interessante. Ai, que maravilha, professor. Eu só tenho a agradecer sempre, porque além de um profissional incrível na advocacia, né, um grande advogado, né, não só aqui no nosso estado, mas também no país, ele é um grande professor, né, inclusive foi meu professor, como eu disse a vocês, e eu tenho aqui a obrigação de trazer, ainda que de forma singela, um mini currículo dele, para que vocês saibam aí de quem se trata. Quem ainda não sabe, por obviedade, né, que muito do nosso público com certeza já o conhece, mas para quem não sabe, o professor e doutor Horácio, ele é mestre, doutor e pós-doutor em Direito, ex-secretário da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul do estado do Paraná, professor titular do PPGD da Unipar, no estado do Paraná, e do CERS em Pernambuco, professor também do Unicuritiba, onde eu tive a grata satisfação de tê-lo então como meu nobre mestre, professor querido. Bom, eu tenho aqui, e se pudéssemos, passaríamos a noite inteira conversando, são tantos assuntos, né? Sempre vem à tona e a gente precisa esclarecer aqui o nosso querido público para que tenham essa dimensão, né, do que é o direito, né? Porque cotidianamente nós ouvimos falar de muitas temáticas, né? Direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, mas muitas vezes nosso público ele não conhece assuntos que nós trazemos aqui. E um deles é hoje essa temática que você vai trazer para nós com tanta propriedade, que é inclusive um dos assuntos que você vem ministrando
né, nos cursos aí onde você, né, tem essa oportunidade de trabalhar, né, nas pós-graduações aí, estrito sensu. E nesse caso, então, é o negócio jurídico processual. Então, já começo te perguntando, o que é o negócio jurídico processual? Bom, primeiro que o processo, né, muitas vezes é deixado um tanto quanto de lado, porque as pessoas se preocupam muito mais com o direito material, com o direito do consumidor, com o direito civil, o direito penal, e muitos se esquecem da importância do processo. Como é esse trâmite processual? Né? Uma petição inicial, uma contestação. Então, esses eventos que ocorrem para com que o juiz possa julgar uma causa. Então, o negócio jurídico processual nada mais representa do que a concessão de acordos recíprocos entre as partes do processo e que vão buscar o quê? Eles têm por qual objetivo? Eles primam pelo objetivo de uma prestação jurisdicional, que esta sentença seja proferida dentro de padrões, dentro de um tempo que as partes podem eleger. Veja, há na doutrina um entendimento de que o Código de Processo Civil de 73 era o Código Civil, o Código de Processo Civil de 73 era um Código de Processo Civil onde havia a preponderância da condução pelo juiz, o Estado de jurisdição. Com o Código Processo Civil de 2015, há uma pequena mudança que passa a privilegiar a atuação das partes. O juiz permanece ali, o Estado de jurisdição permanece ali, mas as partes podem escolher alternativas para uma solução dessa demanda de uma forma muito mais rápida, muito mais célere. Então, em amplas considerações, o negócio jurídico processual se constitui nesse desafio e nessa possibilidade de colocar as partes mais próximas para com que elas possam cooperar e chegarmos a um desfecho do processo no menor espaço de tempo. Isso é muito interessante, né? Quando a gente para pensar, então, que as partes elas têm essa liberdade, né, de então assim poder proceder dentro de um processo, né, no qual, em regra, você costuma ver sendo ali o condutor o juiz, eu tendo melhor, né, falando como condutor o juiz. Então você tem como conceber dentro dessa afirmativa que você fez aqui para nós, professor, que existe então essa liberdade das partes de poderem assim prosseguir dentro do processo. Exatamente. Mas já não é uma novidade na processualística brasileira. Havia no Código de 73 uma possibilidade das partes elegerem um foro, aonde seria discutido determinado assunto. Claro, dentro daquela regra que nós temos de competência relativa, as partes escolhiam aonde a demanda seria proposta. Com o Código de 2015, este leque é ampliado. Então nós temos uma oportunização para as partes de, inclusive, e essa é uma das grandes novidades do Código de Processo, de estabelecerem um calendário. Um calendário para com que os atos processuais sejam ali praticados e que o juiz venha a proferir essa sentença. Então, dentro dos contornos estabelecidos pela legislação, nós temos que, dentro de direitos disponíveis, ou seja, dentro daqueles direitos em que as partes possam transigir, o juiz, como um observador, para com que não haja qualquer tipo de prejuízo para uma das partes, ele vai chancelar esse calendário processual e o processo tramitará dentro daqueles contornos. Então, é muito importante que as pessoas conheçam essa possibilidade processual para com que tenhamos
um processo mais célere, né, e uma prestação jurisdicional cada vez mais rápida. Entendi. Mas e nesse ponto, se nós pararmos para pensar que as partes elas têm então essa liberdade, né, de equacionar esse calendário, haveria por parte do Poder Judiciário uma efetiva aceitação desse negócio jurídico? Isso na prática funcionaria bem? Funcionaria, sem dúvida nenhuma. Né? E até isso ofertaria e oferta ao Poder Judiciário uma melhor programação dos seus atos. Então as partes estão ali disponíveis a, 2 pontos, entregar as informações que lhes são pleiteadas, as provas que são postuladas, e o Poder Judiciário recebe todo esse material e formula sua decisão. Então, quando o legislador oferta às partes essa possibilidade, inclusive, né, com negócios jurídicos processuais atípicos, com outras possibilidades, dentro daquele escopo maior, qual seja, de que não haja uma transação sobre direitos indisponíveis. Havendo essa disponibilidade, há uma maior participação das partes. Esse é um dos objetivos preponderantes do nosso novo CPC, que já não é tão novo, né, com aquilo que convencionou-se a denominar de cooperação processual. Então, a cooperação vem, né, a se somar ao negócio jurídico processual sobre um ponto de vista de tornar o processo mais célere, tornar o processo mais acessível a todos. Entendi. Então, se a gente para pensar que as partes têm, então, em si, e podendo ajustar entre elas essas datas, esses marcos temporais dentro do processo, e se isso, de fato, está sendo bem aceito pelo Poder Judiciário, por que não adotar essa cultura que pode vir a trazer um resultado muito mais rápido, muito mais eficiente e até mesmo desburocratizar, né? Eu acho que é uma das palavras-chave aqui quando a gente pensa no negócio jurídico processual, né? Sem dúvida. E um aspecto que você ponderou muito bem diz respeito ao aspecto cultural. Sobre a égide do Código Revogado, nós éramos, né, doutrinados ao litígio. Então, havia uma necessidade de o advogado ser aquele advogado, né, que é combativo, que é, né, aguerrido. Isso deixou de existir? Não. Mas veja, hoje nós temos uma outra cultura processual de cooperação, de inversão do ônus da prova. Né? Então, há um espaço muito grande para com que as partes no processo venham a compor. E o Poder Judiciário também necessita dessa ajuda. Porque o juiz prepondera no novo código a sua vontade de julgar o mérito. Pequenas questões, né, questões subsidiárias não vão atrapalhar ali o julgamento do mérito. Mas veja, então o juiz quer julgar o mérito e as partes demonstram esse interesse, isso, né, é tudo aquilo que o cidadão necessita. Então, de uma forma bastante pontual, aquela ideia, nós temos que afastar aquela ideia de que o Poder Judiciário é difícil e é demorado. E o negócio jurídico processual se apresenta com todas essas características para afastar essa conceituação, essa cultura. É evidente que não é uma coisa que acontece, uma transformação que acontece do dia para a noite. Mas culturalmente, as concessões recíprocas entre as partes, a possibilidade de que sejam concedidos, né, determinados períodos de
tempo para com que as partes possam compor, possam dialogar. Esse é o objetivo do nosso Código de Processo Civil. É isso, a gente vê realmente que nós estamos caminhando para conseguir alcançar esse objetivo. É algo muito interessante dessa perspectiva que foi traçada lá atrás, aqueles momentos que a gente discutia ainda, né, os elementos básicos do que seria a estrutura desse Código do Processo Civil, que foi uma nova roupagem mesmo, né, estabelecida de princípio de cooperação, inclusive, que motivou, né, todo esse novo andamento, toda essa tônica que nós temos hoje dentro do processo. Né? Então, acho que é nessa linha mesmo, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. E o próprio trabalho da legislação, né, em ofertar essa oportunidade, e também com a própria visão que os tribunais agora passam a impor ao nosso Código de Processo, nós teremos o quê? Nós teremos uma dinâmica muito maior. Então, veja, eu vou pegar aqui um exemplo que vai, né, que vai chegar até Portugal com o seu programa, que é um programa internacional, que trabalha com o seguinte sentido. Em Portugal, o Código de Processo Civil, se não me engano, o artigo 618, trabalha com a possibilidade das partes, inclusive, renunciarem à possibilidade de recorrer a uma segunda instância. Aqui nós temos um princípio implícito na Constituição do duplo grau de jurisdição, mas que não vejo tão distante a possibilidade, inclusive, das partes. Olha, a decisão que for proferida nesse negócio jurídico processual que estamos formatando, ela também será irrecorrível. Então, nós temos um desenvolvimento processual muito grande, inclusive com a solução chegando ao jurisdicionado de uma forma dentro de um prazo muito menor. Então essa é a nossa esperança, essa é a visão que eu, né, tenho do legislador com a elaboração e também com as próprias decisões que o Poder Judiciário vem tomando ultimamente. E até eu me recordo muito aí quando a gente fala do negócio jurídico processual, muito até da arbitragem, né? Porque a arbitragem ela começou lá atrás, né? No século passado ainda, né? Dentro desse espírito, né? Movimentada justamente por essa possibilidade de que as partes também viessem a escolher ali, né? Os árbitros, enfim, pudessem de certa forma então eleger quem seria ou faria parte, né, enfim, até mesmo peritos e tudo mais em conjunto. Então agora, dentro desse novo universo que nós temos processual, nós não estaríamos tão distantes dessa realidade empregada lá, ou não? As boas experiências que a lei da arbitragem trouxe para a nossa realidade, o Código de Processo Civil foi lá e pegou. Porque são práticas que foram ali consolidadas e que trouxeram para esse meio alternativo, ou meio adequado, um meio fora do Poder Judiciário, mas que, de uma forma muito evidente, elas acabaram extinguindo aquele litígio. Então, houve uma composição. E veja, professora Débora, a lei da arbitragem é uma lei muito interessante e que as partes, tendo a possibilidade, vão buscar essa alternativa ao Poder Judiciário. Pois bem, qual é o grande problema lá? O custo. Nós não sejamos aqui, né, vamos dizer assim, inocentes a afirmar que, né, a lei da arbitragem é muito boa. Problema, o custo. O Poder Judiciário foi lá e se apropriou dessa calendarização, dessa possibilidade de, olha, nós vamos estabelecer que será feita uma perícia e vamos eleger aqui um perito em comum. Nós vamos dispensar aqui, né, os prazos, né, há uma negociação muito mais próxima. O juiz vai analisar aqueles pontos e
depois de tudo elaborado, o juiz vai decidir. Então, isso traz, acima de tudo, segurança jurídica e previsibilidade. Exatamente, que é tudo que a gente busca, né, dentro dessas demandas judiciais que muitas vezes, né, e quem conhece o judiciário aí como conhecemos sabe que podem se tornar longas demais, né? Justamente. Se de um lado nós temos a arbitragem que é cara, e aí de outro lado nós temos, ou tínhamos, né, um judiciário que demorava muito. A resposta que o legislador trouxe foi o negócio jurídico processual. Foi o negócio jurídico processual. Ou seja, é possível, né, uma previsão. Nós vamos fazer com que isso tenha o seu desfecho em determinado período, ou determinado prazo estabelecido. Então, esse avanço, professora Débora, traz para nossa sociedade, né, traz para o jurisdicionado aquilo que ele precisa, a entrega da prestação jurisdicional. Exatamente, que é inclusive aquilo que se busca, né? Quando nós falamos muito aqui de direito constitucional, inclusive, né, de você ter uma entrega, ter acesso ao direito de petição, né, que é um dos princípios constitucionais, direito à ampla defesa, contraditório, mas especialmente aqui é a entrega da prestação jurisdicional e que seja de forma adequada, né, aqui que a gente fala também é na duração razoável do processo. E nesse sentido é a importância, ou melhor, temos a importância aqui dessas novas disposições legais do nosso Código de Processo Civil, que inovou, né, em 2015 já não é mais muito novo, né, professor Horácio? Mas ainda tem muitos mecanismos a serem explorados e que estão sendo explorados por profissionais que realmente têm uma visão que mostra para nós que vale a pena continuar estudando, né? Continuar se aperfeiçoando dentro dessa prática, né, que é a prática da advocacia, dentro das academias, aí justamente esse é o grande papel do professor Horácio aqui, que além de grande advogado, como eu já disse a vocês, é professor também, né, de pós-graduação, mestrado, cursos de doutorado. Então, nesses programas que nós desenvolvemos linhas de raciocínio e aprimoramos justamente esses instrumentos legislativos que estão aí à nossa disposição e que estão justamente aí firmados no sentido de que nós possamos trazer aí para a nossa prática o que é o direito, o que é de fato a justiça, não é, professor? Sem dúvida. Os dispositivos estão aí. E eu sempre costumo afirmar isso aos meus alunos. Todo aquele que deixa de estudar um dia, ele deixa de ser advogado. Deixa de ser juiz. Então, é necessário que, além de tudo, haja esse comprometimento com o estudo e, acima de tudo, com a aplicação desses dispositivos. Maravilha, professor. Eu não tenho como lhe agradecer pela presença. Fico extremamente feliz, lisonjeada de tê-lo aqui no Direito e Justiça. E já aproveito para renovar o convite para que volte aqui e também traga inúmeros outros conhecimentos que possui, que sei que são aí já, né? Eu sou aqui eterna aluna do professor Horácio e sei que vai poder trazer e também poder demonstrar ao nosso público que o direito vai muito além do que aquilo que nós vemos aí no nosso dia a dia, né? E o professor é um grande exemplo aqui a ser seguido como pessoa, profissional, professor, e a quem admiro imensamente, mais uma vez agradeço. Muito obrigada, meus queridos. Agradeço muito pela presença de vocês, por estarem sempre aí do outro lado nos acompanhando, e também aproveito para renovar o convite para que estejam conosco sempre aqui no nosso Direito e Justiça. Um grande abraço e até a próxima semana. Boa noite.